Olá, amigos. Conforme nós prometemos no final do programa da semana passada, estamos de volta aqui para continuar debatendo principalmente o novo marco regulatório do Sistema Portuário Nacional. O que era a MP 595, virou projeto de lei de conversão tal, e agora é lei, é um novo marco regulatório. Vamos, obviamente, já temos aí praticamente uma semana do novo marco regulatório em vigor, vamos tentar discutir essa nova regulamentação de uma forma mais ampla. E continuam conosco, atendendo a pedidos pela ordem, o vice-presidente da Associação Comercial, Vicente do Vale, e o secretário de Assuntos Portuários, José Eduardo Lopes. Aí agora para uma discussão mais ampla, mais macro. Nós falamos na semana passada sobre a necessidade de planejamento, de agilidade na execução e principalmente na adoção de providências. Vou dar um exemplo para vocês dois. O mergulhão, que vai eliminar um conflito gravíssimo. Já disse isso várias vezes. Quando o trem passa, o porto para. Se tudo der certo, de 4 a 5 anos para ser feito. Como é que a gente pode falar em resolver problema se o mergulhão vai demorar, se tudo der certo, de 4 a 5 anos? A palavra está aberta aos dois. Sabe que era uma das agonias que eu tinha. Tá? Você sabe que minha vida foi na iniciativa privada, era uma das agonias que eu tinha. Eu não vou dizer que eu concorde, mas hoje eu vejo como as coisas caminham. E pior do que isso, Márcio, não é só a questão das obras do mergulhão. Nós vamos conviver com outras obras. Sem dúvida. As obras da entrada da cidade, provavelmente, do VLT, do túnel, enfim, uma série de outras coisas que, digamos assim, irá conturbar essa situação. Até debatendo com o prefeito recentemente, até disse, olha, prefeito, os próximos anos vão ser, né, repetindo o termo, vão ser conturbados. Ele falou, olha, eu acho que todos vão compreender que a gente vai estar construindo um futuro melhor. É algo pelo qual nós temos que passar. Estamos avançando. Exatamente isso. Eu acho que em algum momento nós vamos ter que fazer isso. Tá? Então, talvez o consolo seja melhor antes, né, do que tarde. Então, vamos então procurar todos nos conscientizar da necessidade disso e vamos procurar encontrar o melhor. Num grande debate, nós temos uma limitação. Santos é uma ilha de 39 km², tem uma qualidade de vida fantástica, mas também temos um grande porto, temos algumas deficiências e precisamos de algumas melhorias. E vamos ter que trabalhá-las. Eu acho que não tem nem muito a acrescentar. Eu também, a solução é logística. Até que a infraestrutura fique pronta, a solução é logística. É você organizar, não é isso? A gente falou um pouco na semana passada da questão do planejamento. Então, você tem um planejamento agora, como o Eduardo disse, para os próximos anos, de estar enfrentando essas obras e com um aumento de movimentação no porto. Né? Ele citou o exemplo que esses silos, os 25 bilhões que estão para investimento em silos, pelo menos demoram 2 anos. Isso na mesma hora eu já pensei o seguinte, olha, nós temos ainda a safra do ano que vem, pelo menos então, para sofrer. E a outra também? Duas safras. Então, esse planejamento, nós temos um planejamento a curto espaço de tempo, que é para poder resolver essas questões do momento. E aí não podemos esquecer também de fazer aí um planejamento para longo prazo, né, porque é a forma correta de se fazer as coisas. Uma questão importante agora, você que esteve de um lado e agora está de outro, e aí eu invoco aqui a condição de secretário municipal de Assuntos Portuários e o Vicente como empresário. É lógico que tem bônus e muito, o porto é muito importante para a cidade, traz muita coisa para a cidade, mas também tem um ônus muito grande. Você agora do lado de lá, entre aspas, ônus e bônus. Olha, dando 2 números. 2/3 da arrecadação do imposto sobre serviço da cidade, que é a nossa melhor receita, estimada aí como algo como 400 milhões para o próximo ano, provém das atividades portuárias. Do que nós temos de retorno do ICMS, 30% vem da atividade portuária. Eu, enfim, poderia continuar citando aí outros números no que diz respeito a empregos, enfim, outros indicadores bastante interessantes. Economicamente, então, não há dúvida, justifica-se. Justifica. Importantíssimo. Mas, naturalmente, nós temos agora o ônus disso. Tá? Então, nesse aspecto, eu acho que existe, por exemplo,
o prefeito Paulo Alexandre, ele é presidente da Associação Brasileira dos Municípios Portuários. Essa entidade tem uma iniciativa que visa buscar mais recursos para as cidades portuárias, oriundas de impostos de importação, eventualmente do adicional frete de renovação de maneira mercante, enfim, disso que a União arrecada em função do porto. Essa entidade tem um programa que busca, então, recursos dessas diversas fontes para os municípios portuários como uma compensação aí vamos dizer, do ônus de ter um porto, claro, somado aí a questão também dos benefícios. Aí, um caso assim bastante pontual, acho que todo mundo consegue entender como isso é possível, né? Seria a questão da entrada da cidade. A gente a prefeitura estima que todas as obras do complexo viário necessário deve custar alguma coisa como 750, 800 milhões. A prefeitura, o prefeito Paulo Alexandre, conseguiu, através do PAC Mobilidade, um empréstimo de 240 milhões de reais que a cidade vai ter que pagar. O restante, o prefeito entende que não seria justo apenas o município pagar. Por quê? Porque essa entrada vai beneficiar o porto, vai beneficiar o Estado como um todo, então ele acha que... O país como um todo. Sim. Tá? Então o que acontece? Ele acha que essa conta precisa ser dividida por 3. E exatamente isso que está sendo fechado. Então nós devemos ter essa distribuição. Então é desse jeito que eu acho que nós vamos conseguir avançar e equilibrar um pouco essa questão de ônus e bônus, de termos aí o porto na cidade. De fato, conforme eu estava dizendo, nós vivemos numa ilha, 39 quilômetros, que nós somos o Porto do Brasil, uma cidade com esse vigor que é Santos. Não é fácil, às vezes, conviver, todo mundo percebe isso. A cidade encostou mais no porto, na questão, você estava comentando a questão das dificuldades da perimetral. A gente vai incorporando algumas coisas que às vezes são para o porto ao nosso cotidiano, mas a perimetral de fato foi para caminhões. Nós incorporamos para a nossa comodidade. Então, eu acho que a gente vai ter que começar a se acostumar com algumas distinções, segregação de atividade portuária. E isso a gente vai ter que ir fazendo em camadas, em ondas, né? E na medida do possível. Em outras palavras, que eu vou para o intervalo e volto com o Vicente, que eu quero colocá-lo dentro de um outro contexto, ele disse o seguinte: para mim e para alguns, experimentar não é lugar para carro de passeio, fora. Voltaremos em instantes e aí o Vicente do Vale vai falar também, dentro de toda essa nossa realidade, o contexto do petróleo e gás. E em que estágio está a ação da Petrobras aqui no Porto de Santos. Voltaremos em instantes.
Voltamos mais uma vez com o nosso ACS na TV, o segundo programa. Semana passada fizemos um programa específico sobre Porto, em função do novo marco regulatório, e repetimos em função da importância da nova legislação e também da presença do secretário e do Vicente, que também é empresário e atua no Porto de Santos. Final do segundo bloco, do primeiro bloco, Vicente, eu deixei aí, dentro de toda essa nossa realidade, o contexto ainda da Petrobras, do petróleo e gás. E a gente sabe, através da Câmara Setorial de Petróleo e Gás, da qual você é coordenador, que a situação é um pouco preocupante em termos de redução de investimentos. Coloca tudo isso nesse contexto aí desse porto tão problemático e teimoso que bate recorde a cada mês. Primeiro, agradecer a presença efetiva do nosso secretário na Câmara de Petróleo e Gás, na CS. Né? Hoje, 4 secretarias do governo de Santos, Secretaria de Desenvolvimento, de Planejamento, Secretaria dos Portos e Meio Ambiente, participam da Câmara de Petróleo e Gás, e hoje lá a tarefa única que temos, todas as outras foram abandonadas, é para que a gente consiga a definição da instalação da base offshore em Santos. Sem ela, eu acredito que o entorno nada aconteça. Então, isso estava previsto e programado. Não está mais previsto nem programado, ou você tem alguma outra informação? A informação que a gente tem é que a Petrobras vai esperar que a iniciativa privada possa proporcionar isso, e eu acredito que também seja uma boa coisa. Não seja que era o projeto Bagres, né? A Petrobras acompanhava atentamente, com grande interesse, o projeto Bagres, que independentemente do que aconteceu, era um grande projeto para o Porto de Santos. Era um grande projeto. Eu acho ainda que pode sair, né? Talvez de uma outra forma, com uma outra visão, com uma outra forma de ser feito, mas não descarta a possibilidade de que Bagres ainda é uma área da União. Eu acho que Santos tem uma carência de grandes áreas hoje para aproveitamento para determinados segmentos. Essas áreas estão paradas. Nós temos hoje conversas da Cassandra, que está como do SPU, com os deputados da região, os prefeitos da região. Quem sabe aí seja um caminho alternativo para a solução de muitas coisas, né? Quer acrescentar alguma coisa, é isso? Sim, eu concordo. Eu acho que essa questão de óleo e gás está muito mal resolvida na região. Nós precisamos efetivamente ter um pouco mais de ação sobre isso. É notório que houve aí uma grande mudança de direção da Petrobras em relação a investimentos. Havia uma política anteriormente que agora não existe mais. Pelo que eu percebi, a Petrobras hoje está muito mais voltada a investimento de terceiros, onde ela aproveitaria esses investimentos para o avanço das suas atividades. Então, eu acho que a gente tem uma mudança radical. Concordo com o seu diagnóstico de que o projeto de Bagres, lamentavelmente, teve esse desfecho, a condução e o desfecho que teve. A região perdeu muito com isso. Eu acredito que o desejável era que aparecesse uma solução, mas infelizmente eu não acredito que a curto prazo vai se ter qualquer ação em relação a isso, porque eu não vejo vontade de ninguém querer mexer nesse vespeiro. Acho que foi uma coisa grave, uma coisa, enfim, que repercutiu muito. E, lamentavelmente, na minha sala de reuniões, eu tenho um grande mapa da área continental de Santos, vejo várias áreas lá de expansão, e bem no centro tem a Ilha de Bagres. Toda hora eu olho e não me conformo de nós não termos essa imensa área aproveitada justamente para a questão de petróleo e gás. A própria Prefeitura de Santos, nós temos ali na Lemoa uma grande área que foi o lixão, que poderia ser recuperado, eventualmente servir de base. Eu tenho discutido com o prefeito. Eu acho que, de fato, a gente precisa, todos na cidade, precisa se unir e vermos no que nós podemos colaborar para tentar viabilizar uma fatia muito maior do que hoje a Petrobras sinaliza aqui para Santos e para a região. O meu sentimento também é esse. Houve uma mudança radical de foco. Vicente, por favor. Não, eu acho que essa questão de petróleo e gás, ela é tão ou mais importante que a questão portuária hoje em dia, o enfoque dela, né? Igual, um pouco mais importante. Nós corremos o risco de perdermos o entorno, que é o principal. Não é Santos, é a região como um todo, né? Você tem hoje
uma necessidade da Petrobras de conteúdo nacional. Muitas empresas vão vir se instalar no Brasil para serem fornecedoras da Petrobras, e essas empresas vão se instalar próximos à base, que é o local de entrega desses produtos. Você também tem a questão de manutenção das próprias plataformas. Nós estamos falando aí em quase 30 plataformas. São 30 empresas em alto mar que necessitando de manutenção. Então, não só na questão de novas indústrias, você também tem aí um contingente muito grande com relação à própria utilização de mão de obra local para esse tipo de coisa. Eu acho fundamental essa questão de petróleo e gás. Nós devemos ter agora uma audiência pública, Eduardo já sabe disso, todos sabem, o presidente da Câmara de Santos está tentando despertar na região toda a importância desse segmento. Aliás, ele participa da Câmara de Petróleo e Gás, esquecemos de citá-lo. Já aderiu. E eu acho que o fundamental nesse momento é o seguinte, Márcio, talvez daí a gente não consiga, num curto espaço de tempo, criar uma solução eterna para essa questão da base. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, vai ter uma forma, vai ter pelo menos a garantia de uma saída aqui pela nossa região para mar, para abastecimento desses barcos. É isso que a gente precisa resolver. E eu não vejo grande dificuldade nisso. Acho que tem alguns espaços ainda na região, claro que Bagre seria uma coisa ideal, você tem muitas outras opções que vai precisar de muita força política para que essas coisas aconteçam, independentemente até da própria vontade da Petrobras. Não só de força política, também gente disposta a investir. Mas o capital está muito interessado nisso. O capital está interessado nisso e eu acho que juntando com a questão política a gente consiga dar um resultado satisfatório para a região. Vamos encerrar o segundo bloco desse segundo programa e vamos para o último bloco aí, sim, para encerrar definitivamente esse encontro muito agradável, esse debate muito importante para Santos, para o Estado e para o país, envolvendo o sistema portuário nacional, que na essência chama-se Porto de Santos, queiram ou não. Terceiro e último bloco, eu vou debater com os dois, vou deixar os dois preparados. Eu quero debater, faz parte da infraestrutura, o túnel Santos-Guarujá. O prefeito Papa esteve sentado aí, secretário, e disse, faço até uma lei, mas ali não sai. E eu sei que mesmo sem a lei, ali não vai sair e o senhor sabe por que não vai sair. Se o senhor quiser dizer, é problema seu. Mas eu quero saber a opinião de vocês dois no próximo bloco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar? Você tem inside information que eu tenho. Beira umas estacas. Tem estaca no meio, não tem? Não, mas então tá bom, nós vamos para o terceiro, nós vamos para o break e voltamos para falar disso. Ele vai falar, porque o secretário fala. Voltamos com o nosso Acesso na TV, finalmente terceiro e último bloco deste segundo programa, envolvendo o novo marco regulatório com o secretário de Assuntos Portuários, José Eduardo Lopes, amigo nosso também, de longa data, e o Vicente do Vale, que é vice-presidente da Associação Comercial de Santos também. Vamos começar a falar do túnel Santos-Guarujá, 50 anos. Era ponte, agora virou túnel. Repito, o Papa disse aí sentado, lá não sai. Faço até uma lei, não fez.
Agora eu já sei que lá não sai por outro lugar. Sai o túnel, não sai o túnel, lá não sai. E aonde vai sair? Sai, Márcio. Na Então realidade, explique. na verdade, não são 50 anos de espera, são 70. Desculpe, eu não era nem nascido, hein? Tá. Graças a Deus. Então vamos lá. Então, o túnel. É preciso que o pessoal entenda que essa alternativa que vai ser implantada, de fato vai ser implantada, é uma alternativa... Você jura? É uma alternativa para a balsa. Então a gente precisa pensar no seguinte, é uma alternativa para a balsa, melhorada, inclusive possibilitando algumas alternativas. Transporte VLT, próprio caminhão, não do caminhão de trânsito de rodovia. Nós estamos falando aqui de trânsito, do trânsito local, esses caminhões de entregas, eventualmente até um próprio terminal de contêiner aqui, um próprio caminhão de contêiner poderá eventualmente fazer uso. Tá? Então, ou seja, essa é mais ou menos a solução pensada como alternativa para a balsa. Tá? Eu poderia te dizer o seguinte, a alternativa que realmente agora foi definida e que já se começou a fazer o projeto executivo não é a inicialmente anunciada e não é a que foi anunciada posteriormente. É uma terceira alternativa. Atenção, primeira mão, Tá. vai revelar aonde é. É uma terceira alternativa. Vai revelar, atenção, exclusiva. É uma terceira alternativa. Eu confesso para você que eu tinha também aí as minhas dúvidas em relação às possibilidades, que as minhas dúvidas e as minhas preocupações foram satisfeitas quando eu conversei com os holandeses que estão assessorando a Dersa no projeto. E eles sabe que os holandeses têm uma experiência muito grande, tem lá 80, 100 túneis, né? E eles me mostraram diversas situações e a viabilidade de se construir sem qualquer problema, onde finalmente está se apontando que o túnel deverá enfim, ser viabilizado. Onde vai ser? Nós temos, isso que eu ia te falar, nesse momento, Márcio, eu não posso comentar, até porque o túnel tem uma novidade, ele é um pouquinho diferente do conceito, do conceito... Eu estou gostando, e o Vicente também, só que a gente quer saber. Mas do conceito até então existente, tá? Eu tenho certeza que foi encontrada uma alternativa de distribuição de tráfego, uma série de coisas, que eu acho que quando todo for possível ser anunciado efetivamente, vai satisfazer, e eu acredito que vão gostar mais dessa opção do que as anteriormente anunciadas. Lamentavelmente, eu não posso revelar, porque implica em que antes se tome certas iniciativas, algumas etapas ainda precisam ser vencidas. Então, me desculpe, eu não posso, realmente eu tenho esse compromisso de não poder dizer ainda. Mas eu te digo com certeza, o túnel deve sair. A expectativa é que já em dezembro nós tenhamos já pré-qualificado as empresas que possivelmente vão se candidatar para fazer. Eu acredito que no começo do ano que vem, digamos aí no final do primeiro trimestre, a gente já tenha talvez o início das obras. Nós temos mais 3 minutos, eu passo a palavra para o Vicente. E um pouco triste, não vou negar, não revelou, mas tudo bem. Eu respeito as circunstâncias, porque a gente sabe que em determinado momento você não pode, é como comprar jogador de futebol. Se eu revelar, o preço dobra. Vicente, tem algum inside information aí? Você sabe e pode revelar, porque ele é secretário, talvez ele esteja preso também a essa função importante. Você tem alguma informação sobre isso aí? Um quadro novo. Eu acho que 3 minutos é muito tempo para eu poder complementar esse assunto. Muito tempo. Eu mataria esse assunto com a seguinte opinião. Não entrando na cidade de Santos, para mim está resolvido. Que seja fora, feito antes da entrada de Santos. Opa. Sendo feito antes da entrada de Não Santos... será. Aí digo eu, aí não será. Não, posso fazer um comentário? Por favor. É que todo mundo também tem esse problema. O pessoal acha que só vamos ter um túnel. Será que só vamos ter um túnel? O senhor está anunciando que teremos 2, é isso? Não sei. Não. A gente trabalha com a possibilidade de mais de um túnel. Tá? Mas feitos simultaneamente ou step by step? Márcio, eu preciso ter responsabilidade. Sim. Tá? Então, de concreto, nós temos esse.
Tá? Só que a gente não trabalha só com essa possibilidade. Sim, isso já foi debatido. Exatamente. Tá? Então é isso que essa perspectiva com a qual nós trabalhamos. Este como alternativa para a balsa, tá? Mas nós trabalhamos também com outra possibilidade, também um outro túnel, numa outra região. Já mais integrado ao porto, digamos, com maior foco no porto. Exatamente isso. Vicente. Eu acho que está explicado quando ele disse que esse túnel não está voltado para o trânsito de caminhões com cargas rodoviárias. Ali ficou claro para mim que é uma alternativa à balsa. Com relação à alternativa à balsa, não vejo problema nenhum que ele esteja em qualquer ponto da cidade que facilite essa locomoção. O custo de utilização vai ser semelhante à balsa. Pois é. Agora, eu ficaria muito insatisfeito se esse túnel para o tráfego de caminhões fosse feito dentro da cidade, porque aí a gente estaria chovendo no molhado. Quer dizer, hoje em dia aí por mais movimentação. Como? Eu não vi, secretário. Não será. Não será? Para mim é suficiente. Então, mas já avançamos um pouco mais. Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Obrigado, quero agradecer. É o último bloco esse, Márcio? É o último. Já fizemos 6 blocos. Vamos fazer o terceiro programa já? Por mim, vamos embora. Até amanhã de manhã. Mas eu não queria deixar de registrar o seguinte, que nesses 10 dias houve muito jogo de tênis, viu, Eduardo? E muita história para contar, mas a gente deixa isso para uma outra oportunidade, tá certo? Sem dúvida alguma. Fui provocado no primeiro programa com relação ao jogo de tênis e aqui queria deixar que nessa semana que passou, muita história nova temos para contar. Eu assumo publicamente o compromisso do nosso próximo confronto. Convidar o secretário para assistir e depois vamos convidá-lo para jantar também. Tá bom, secretário? O senhor participa? Com certeza, com mais um prazer. Essa briga eu não perco de forma nenhuma. Secretário, muito obrigado por tudo, mais uma vez pela sua disposição. Nós sabemos até que você mudou a sua agenda para atender o nosso convite da semana passada, mas o imediatismo, a oportunidade da sanção um dia antes da então medida provisória, o projeto de conversão, impunha-se ouvi-lo. E eu sei que o senhor mais uma vez alterou sua agenda, paguei o que lhe devia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tenho certeza que nós vamos continuar conversando aí. É bom esclarecer, pagar isso é uma dívida de entregar um CD. É verdade, né? é um CD. Não me comprometa. Eu citei a filha e ele como pai, né? Filha que está fazendo jornalismo, está indo bem, Ana? Eu acho que sim. Então tá bom. Pai é muito suspeito. É verdade. Vicente. Eu queria também aqui deixar um abraço, Eduardo, que além de tudo um amigo, ele sabe da admiração que eu tenho pelo trabalho que ele desenvolve hoje dentro da Secretaria, desejo sucesso para ele. E dizer que a Associação Comercial é uma parceira da Prefeitura de Santos, é uma parceira de todas as suas secretarias, e ele sendo uma pessoa da própria casa, sabe disso, melhor do que qualquer um, e torcendo pelo sucesso das ações efetivas que o nosso secretário pretende implantar ao longo do seu mandato. Ele é da casa, você terminou bem, gostei, me associo a essa última afirmação. Ele é da casa. Realmente é da casa, além de amiga, é da casa. Trabalhou conosco no CAP, saiu do CAP, mas continua trabalhando conosco, continua nos ajudando muito. E sem nenhum exagero, ele não vai gostar, nos orientando e nos ensinando. Seja feliz.